Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um pão de cebola recheado delicioso e super fofinho. E vou te mostrar passo a passo como fazer esse pão que fica perfeito para o seu fácil venda e com certeza vai garantir aquela renda extra. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu vou colocar no copo do liquidificador uma cebola média, tem aproximadamente, gente, 120 gramas. Uma colher de sopa de margarina bem cheia, um ovo inteiro, meia colher de sopa de sal, 100 ml de água e 100 ml de leite. Agora eu vou tampar e vou bater por 2 minutos. Já bati a minha cebola e vai ficar assim, gente, ó, bem trituradinho. Agora eu vou reservar esse líquido. Aqui na minha bacia eu tenho 5 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco e 3 colheres de sopa de açúcar. Vou misturar tudo. Lembrando daquela dica que eu sempre passo para vocês, nunca coloque o sal em cima do fermento biológico, isso vai inibir a fermentação, e aí seu pão ou seu salgado não vai crescer. Já está tudo bem misturadinho, e agora eu vou acrescentar o líquido que eu bati, ó, cebola, todos aqueles líquidos. Lembrando que os líquidos que eu usei é tudo em temperatura ambiente. Eu vou colocando aos poucos. Coloco e vou misturando, ó. Lembrando, gente, que a xícara que eu uso é de 240 ml. Coloquei todo o restante do líquido e agora eu vou continuar mexendo com as mãos. Agora que já chegou nesse ponto, ó, já virou uma massa. Agora eu vou transferir tudo para minha bancada. Aqui na minha bancada eu vou salvar a massa por 10 minutos. Vou polvilhando farinha de trigo na bancada. E não é para acrescentar mais farinha de trigo à massa. É só polvilhando na bancada para que você possa trabalhar com ela. Ela vai ficar só com essa camadinha branca, ó. E é muito importante sovar, gente. É isso que vai dar aquela qualidade maravilhosa da massa. Vai deixar ela super fofinha e leve. Essa parte, se você tiver uma batedeira tipo planetária, você pode fazer nela. Só não pode ser aquela batedeira comum. E sovar é muito fácil, ó. É só esse movimento. Abrir a massa, trago de volta. É só repetir esse movimento. Demora um pouquinho, gente, mas vale muito a pena. Já sovei a minha massa por 10 minutos. E olha como ela fica, gente. Super macia. E não fica colando nas mãos. Agora eu vou colocar ela na mesma bacia que eu usei. Agora eu vou tampar e vou deixar descansando por 30 minutos. Enquanto a minha massa está lá descansando, eu vou adiantar o meu recheio. Aqui eu tenho 250 gramas de linguiça calabresa triturada. Eu triturei ela no liquidificador. Mas você também pode usar o multiprocessador ou pode ralar. Também vou colocar 150 gramas de queijo mussarela, que eu ralei no ralo grosso. E 100 gramas de cebola, picadinha. Agora é só misturar tudo. Já misturei tudo muito bem. E agora eu vou reservar esse recheio. Minha massa já descansou 30 minutos. Agora eu vou passar ela para a bancada. Olha que massa bonita, gente. Super macia. Vou dividir essa massa em 2 partes iguais, só para facilitar o meu trabalho.
Essa parte que eu não vou usar agora, eu vou colocar lá na bacia e deixar tampada, para ela não ressecar. E dessa outra massa eu vou fazer um rolinho. Vou deixar esse rolinho o mais igual possível, para que não fique um maior que o outro. Já fiz o rolinho e agora eu vou definir o tamanho do meu pãozinho. Eu vou medir 3 dedos, tá bem juntinho, tá vendo, gente? E vou cortar. Isso é para você que não tem balança. Para quem tem balança, é só pesar 50 gramas. Mas quem não tem, faz essa técnica. Agora eu vou pesar para você ver como ficou. Esse aqui deu 53. E esse 53. Alguns, gente, vai ficar um pouquinho abaixo. Vai fazer uma diferença de 1 grama só. Mas não tem problema, porque visualmente não vai aparecer. Quem tem balança, pesa 50 gramas certinho. Quem não tem, faz dessa forma. Antes de começar a modelar os meus pãezinhos, eu vou untar uma forma somente com óleo. Ó. Já botei um pouquinho de óleo e agora só vou espalhar com a ajuda de um pincel. Não precisa mais nada aqui. Já deixei bem espalhado. Vou pegar um pedaço da minha massa. Primeiro eu vou fazer uma bolinha, ó. Muito fácil de fazer, ó. Vou pegando as pontas e trazendo para o meio. Tá vendo, gente, como é facinho? Aqui não precisa ser bem perfeitinha ainda, não. Virei ela ao contrário. Com a mão mesmo eu vou abrir, ó. Vai ficar igual uma massinha de pizza, sendo que não vai ser muito fina. Já abri o meu disquinho e agora eu venho com o recheio. Mais ou menos 1 colher de sopa. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou trazer tudo pro meio. Pontinha pro meio. Agora sim, vou deixar ela bem redondinha. Essa parte do fundo, ó, vou só apertando e ela vai fechando. Depois, viro e dou acabamento aqui na mão, ó. Para ficar mais perfeita, eu vou colocar aqui na mesa, vou botar um pouquinho de trigo na bancada e vou bolear, ó. É esse movimento, ó. Tá vendo como ficou mais perfeitinha? Agora, vou colocar na forma untada. Vou fazer mais um para vocês verem. Primeiro, vou fazer uma bolinha. Vou pegar as pontinhas e vou trazer para o meio. Aqui na parte do fundo, vou só apertar com o dedo mesmo. Vou virar ao contrário. E aqui na palma da mão vou abrindo. Como se fosse um disco de pizza. Se precisar, você pode botar na mesa. Se você não tiver necessidade, não precisa. Aqui mesmo a gente pode rechear. Vou vir com o meu recheio. E eu vou fazer o mesmo movimento, ó. Pro meio. Vou trazendo as pontinhas sempre pro meio, pra dentro. Arredondei e fechei, ó. Aqui o recheio não vai sair mais. Virei ao contrário e vou dar acabamento aqui na mesa. Olha como fica redondinho. Vou colocar na forma untada, lembrando de deixar sempre um espaço, ó. Um dedo entre um e o outro, porque ele ainda vai crescer. E na lateral também. Vou repetir esse processo com toda a minha massa, inclusive aquela que eu deixei na bacia. Já modelei todos os meus pãezinhos. Agora eu vou tampar eles e vou deixar eles crescerem por 40 minutos. O meu pão já aqueceu por 40 minutos. Agora eu vou bater uma gema, bem rapidinho. Vou acrescentar um pouco de óleo de cozinha mesmo. E vou bater mais uns 15 segundinhos. Esse óleo vai ajudar a render a gema e vai deixar mais douradinho ainda. Agora eu vou pincelar em cada pãozinho.
Já pincelei todos os pães. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de gergelim. Isso é opcional. Se não quiser, não precisa. Mas ele deixa bem mais bonitinho. O gergelim você encontra facilmente em loja que vende produtos de festa. Essas lojas que vendem produto da confeitaria. E também naquelas casas que vendem condimentos. Agora eu vou levar ao forno para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou assar meu pãozinho por 15 minutos na temperatura de 250 graus. Meu pão já ficou pronto e agora eu vou cortar um para você ver como ficou por dentro essa delícia. Meu pão de cebola já ficou pronto e olha que macio que ele ficou. Olha que massa maravilhosa. Esse pãozinho é um sucesso e com certeza você vai vender muito. Olha isso, gente. Olha a qualidade desse pãozinho. Com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 13,80. Renderam 25 unidades. Então, R$ 13,80 dividido por 25, cada um vai sair a 55 centavos. Sugestão de venda, R$ 2,00. Você vendendo a R$ 2,00 vai estar garantido mais de 200% de lucro. E com certeza você pode vender porque ele fica um bom tamanho. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. Você pode congelar esse pãozinho com a massa crua ou ele já totalmente assado. Para você congelar com a massa crua, assim que você acabar de modelar, você já coloca no congelador ou no freezer. E quando estiver durinho, é só colocar em saquinho ou em bandejas e manter congelado. Uma dica muito importante para esse pãozinho congelado com a massa crua: não pode deixar fermentar. Por isso que eu falei para vocês, assim que acabou de modelar, já leva para congelar. E também pode congelar assado, como eu falei para vocês. Para congelar assado, você vai esperar ele assar completamente, vai esperar ele esfriar e depois vai levar ao congelador ou ao freezer. E aí é o mesmo processo. Espera ficar durinho e quando estiver durinho, coloque em bandejinhas ou em saquinhos. E mantém congelado de 30 a 90 dias. 30 dias no congelador e 90 no freezer. E quando você for usar, é só tirar uns 30 minutinhos antes do congelador e deixar em temperatura ambiente. E só depois disso aquecer novamente. Agora, para você que congelou ele com a massa crua, você vai tirar essa massa do congelador, vai deixar em temperatura ambiente por umas 3 a 5 horas, que aí sim ele vai ter que fermentar. Só depois disso é que você vai levar para assar. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje e se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!